Fala galera! E aí, beleza? Tudo certo? Bora lá para os nossos 10 minutinhos de hoje? Então, gente, estamos aí na semana da eleição. Faltam 3 dias. Hoje, amanhã e domingo já é o dia da representatividade aí do povo exercer a sua vontade. Dizem que é a festa da democracia, né? Pois é, mas será que a gente vive mesmo numa democracia? Ou em qual nível de democracia que a gente vive? Meu nome é Valmor Pedroso, esse é o canal Valmor Pedroso do blog O Pérfido. Se você gosta, se inscreve no canal aí e dá o like no vídeo, beleza? Bora falar sobre isso hoje. Então, pessoal, bora lá, né? Vamos começar a pensar assim, ó. O que é uma democracia, né? Como funciona? Quais os termos? De onde ela veio? Eu gosto assim de lembrar de exemplos de filmes assim para dar uma caracterizada melhor, né? Se vocês já assistiram o filme Gladiador, durante o filme ali eles debatem, eles discutem se de passar o poder ao povo, parar de ter aquele rei que manda em tudo e começar a ter um parlamento. Né? Mais ou menos nessa época foram as primeiras discussões sobre democracia. E ela foi se amadurecendo, né? Foi se amadurecendo até que chegou na democracia que foi discutida e implantada nos Estados Unidos, que é a democracia onde a nossa Constituição se espelha, onde existem ali os três poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, onde esses três poderes eles trabalham em conjunto, em paralelo, e um fiscalizando o outro, um tendo ali os pesos e contrapesos para manter a democracia funcionando e nenhum dos poderes querer tomar o poder. Como o povo exerce a sua vontade? Dá para a gente dizer que é uma democracia plena, né? Porque a população é muito grande, então a gente trabalha através de uma democracia representativa, que é a população, a cada período eleitoral, no caso do Brasil de 2 em 2 anos, escolhe os seus representantes. Qual é a teoria? Esses representantes, eleitos através da vontade popular, têm que apresentar suas propostas, projetos na campanha, o povo escolher, e também escolher ali através das bases ideológicas, né? Quem vai estar representando a população. Os que ganharem representam e, teoricamente, deveriam tomar decisões durante o seu mandato que vão beneficiar a população. A população vota em dois. Nos Estados Unidos, vota até no judiciário. Que no judiciário através de concurso ou indicação, caso o STF, né? No Brasil, nós votamos no Poder Executivo e no Poder Legislativo. O Poder Executivo é basicamente quem executa quem faz a máquina funcionar no dia a dia. Faz a coisa andar. E o Poder Legislativo é o que cria as bases, que no caso são as leis, né? Que o Poder Executivo tem que obedecer. E os dois também trabalham em conjunto nessa criação de leis aí. Aí a gente começa já a pensar no quanto a nossa democracia ela é uma democracia de fato, né? Porque, por exemplo, vamos começar falando sobre liberdade. Para uma democracia ter altos níveis, um dos primeiros pilares é a população ter liberdade plena. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade para fazer o que tem vontade. Claro, com todos os seus limites legais, né? Você sem poder, quando você infringe uma lei, também você teve a liberdade para escolher isso, mas você vai ter que responder junto ao Estado. Até na liberdade de expressão. Mas nós estamos vendo a nossa liberdade, principalmente a de expressão, ser cerceada cada vez mais, né? Principalmente aí pelos desmandos do STF. Isso já dá uma podada na nossa democracia.
E aí nós podemos falar também do projeto de poder criado pelo governo petista, encabeçado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele assumiu o poder em 2002 e ele derrubou os pilares da democracia. Como que ele fez isso? Ele não tinha base para governar a partir de 2002, porque era uma coisa muito similar com o que o Bolsonaro enfrentou. Estava todo mundo muito desconfiado do que o PT faria no poder, né? Então, o que ele fez? Ele foi lá e comprou os parlamentares. Sempre existiu níveis de corrupções isolados, né? É um país muito grande, nunca deixou de existir corrupção. Mas o que o governo petista fez? Ele centralizou essa corrupção em si. Falou, não, peraí, todo mundo tá se corrompendo aí, eu que vou organizar esse negócio a partir de agora. E aí o governo, a corrupção, eles começaram a distribuir o mensalão e essa corrupção passou a ser ali organizada de maneira central. E aí, com isso, ele conseguiu o apoio. Isso foi um golpe também terrível na nossa democracia, porque as pessoas elegiam os parlamentares, esses parlamentares estavam se vendendo ao governo, que foi péssimo. Então, onde o povo está exercendo sua vontade? Aí depois, para piorar, veio o escândalo do Petrolão, aquele da Lava Jato, né? E esse que foi? O governo, para continuar mantendo ali o seu projeto de poder, ele tinha que se perpetuar no poder. Mas para se perpetuar no poder, você precisa de dinheiro para investir fortemente nas eleições, que é esse o modus operandi do PT durante seus mandatos, suas campanhas eleitorais. Basta você ver o quanto foi investido nessas campanhas eleitorais. Casa dos bilhões. Mas de onde vai tirar esse dinheiro? Ele não ia tirar dinheiro do bolso dele, por mais que esse dinheiro fosse de corrupção. O que eles faziam? O que eles fizeram? Eles cooptaram vários empresários de grandes empresas, grandes empreiteiras e em diversos setores, né? Mas o que a gente ficou mais famoso aí foi as empreiteiras, através da Odebrecht, ou aqui talvez da JBS, né? Que era a Friboi. Aqui do Joesley Batista e do Emílio Odebrecht. Então, eles organizavam, esses empresários entravam no esquema, o governo dava dinheiro para eles, através de licitações fraudulentas, superfaturadas, hiperfaturadas, e esses empresários devolviam dinheiro para as campanhas, dinheiro que já veio do governo. Então, por isso que agora temos aí, para derrubar isso, foi criado o fundão eleitoral, né? Para acabar com o financiamento privado. Mas esse golpe, que também rompia com tudo o que há de base da democracia, foi destruindo a nossa democracia cada vez mais. O que o PT fazia com o dinheiro também? Comprava a mídia, comprava a imprensa. A imprensa, nessa organização dos três poderes, ela é conhecida como o quarto poder. Antigamente a mídia era muito mais forte. Você imagina a mídia em 2005, 2006, quando praticamente não existia internet. Mais existia um Orkut ali, né? MSN, não lembro o que a gente usava, ICQ. Então, a mídia era a grande formadora de opinião. E a mídia foi assim forte no Brasil. Se o governo compra a opinião da mídia, como que a população vai ter a liberdade, vai ter as ferramentas para angariar as informações necessárias para formar opinião? Não existe democracia sem uma ampla divulgação e uma ampla discussão de vários temas, né? de vários pontos de vista. No Brasil isso acabou nessa época, porque a mídia dava alta cobertura e dava alta proteção. Claro que falava mal aqui e ali, mas entrava dinheiro perto do processo eleitoral ali, eles já se juntavam de novo. Então, a mídia se vendeu a esse projeto. Basta vocês verem
o quanto que foi investido em publicidade ali para o grupo Folha, que é da Folha de São Paulo, o Datafolha, que daí nós vamos também num outro braço da mídia, que são as pesquisas eleitorais. Como que as pesquisas eleitorais destroem também, de certa maneira, esse nosso processo democrático. Porque se elas forem manipuladas como nós achamos que está sendo esse ano, como foi em 2020 e como foi em 2018, e antes disso, sabe-se lá como isso aconteceu? Se era manipulado, se era mais ainda, porque antes as pesquisas tinham valor. As pessoas acreditavam mesmo, hoje deixaram de acreditar. Mas antigamente as pessoas acreditavam muito nas pesquisas e decidiam o seu voto baseado nas pesquisas. Mas hoje ainda elas estão aí vilipendiando os nossos pilares democráticos. Porque se elas forem manipuladas de alguma maneira, elas prostituem o processo de decisão do voto. Como eu disse, sem uma ampla discussão, debate de ideias, não existe democracia. Então, que nível que a nossa tá? Será que a gente dá para bater no peito e falar, vou lá, exercer o meu direito democrático? Será que nós vivemos de fato em democracia? Então, esse é um caso a se pensar, gente, porque a gente vai para agora pro domingo, vamos lá, exercer o nosso direito de voto, rezando para o processo ser um processo legal e o vencedor ser realmente aquele que teve mais votos do processo eleitoral. Mas vocês entendem como uma destruição da democracia não está só ali na fraude da urna? A fraude começa muito antes. A fraude começa já nas pesquisas eleitorais. A fraude começa na mídia, caso ela se venda para determinado espectro político. A fraude começa lá no mensalão, no petrolão. Se você roubando nas bases e mudando as regras do jogo. E esse ano, eu não vou me estender nisso, e nesse ano não, nesses últimos 4 anos nós tivemos ainda um terceiro player entrando forte, né, para romper as bases da nossa democracia, que foi o STF. Os ministros tomando decisões arbitrárias, unilaterais, e ajudando a corromper ainda mais. Porque o STF começou a fazer o que não devia, que é intervir em outros poderes, tanto no executivo quanto no legislativo. Alguns exemplos. O presidente deveria ter autonomia para tomar decisões a nível nacional na época da pandemia. O STF interviu, falou, não, você não pode fazer, quem vai fazer são os governadores e prefeitos. Eles vão decidir sobre lockdown, sobre obrigatoriedade de máscaras, obrigatoriedade de vacina. Você só manda dinheiro. Foi isso que o STF fez. Rompeu com a autonomia que o Poder Executivo deveria ter. Um segundo exemplo, que o STF interviu numa decisão do Legislativo, foi naquele caso acho que ele é vereador do PSOL em Curitiba, que ele entrou numa igreja lá, fez uma bagunça, uma baderna, acho que quebrou coisas lá, fez um caos dentro da igreja. O Legislativo foi lá e cassou o mandato dele. O STF foi lá e cassou a cassação. Devolveu o mandato a ele. Então são coisas que o STF tem feito, que tem colaborado para derrubar um pouco mais, para diminuir um pouco mais a nossa percepção do quanto a nossa democracia é madura. Em uma época que nós estamos aqui para ir para as urnas e mostrar a nossa vontade,
exercer o nosso poder, fica complicado com esses, com esses desmandos, com essas arbitrariedades, e fica complicado com esses processos de derrubada dos pilares da democracia. Então, é caso de se pensar, né? Vivemos numa democracia? Sim, mas qual nível? Eu acho que está num nível muito baixo. Só com o povo forçando e tomando essa democracia para si de novo. Aí não, parte desse processo é não deixar esse tipo de arbitrariedade voltar a acontecer. E quando acontecer, a gente tem que protestar. Beleza? Hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Não esquece de dar o like no vídeo, aí se inscreve no canal. Beleza? Pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês aqui. Um abraço a todos.